Viu? Não deu nem tempo de levantar para nada, porque olha só, aula do Enem é aula importante, tá certo? Então, estudantes da mediação tecnológica, terceiro ano, aula 4.2, Enem. E nem adianta reclamar, e nem adianta de nada, porque precisamos trabalhar e entender direitinho esses detalhes. E olha, coloquei umas questões aqui para vocês treinarem bem bacana, para vocês olharem direitinho e tentarem compreender todo o processo, que muitas vezes se resolve só com a leitura e o entendimento do que está acontecendo. Então, diretor, na telinha, vamos falar alguma coisinha rápida sobre o que falamos na aula ponto 1. Olha só, na aula 4.1, nós tivemos uma questão que resolvemos com regra de 3. Então, está bem atento na coisa de vocês, não é? A montagem da tabela, a análise das grandezas diretamente, inversamente. Por que é importante isso? Diretamente, multiplicação cruzada, inversamente, multiplicação direta. Então, entendam isso aqui, tá? Aqui nós resumimos em 3 passos, mas aqui ainda falta a resolução, tá? O que é o quarto passo, montar a equação, e o quarto passo é resolver a equação. Bem atual, bem tranquilo, e vocês vão trabalhar e treinar direitinho, beleza? Temos também a questão das grandezas. Precisamos entender essas grandezas de comprimento, de volume, de velocidade, de superfície, de capacidade. Então vamos lá. Volume e capacidade são diferentes. Volume, eu estou trabalhando com a ideia do objeto, do material. Eu quero saber qual é o volume de uma caixa d'água que tem 2 metros de comprimento, 2 metros de profundidade e 1 metro de largura. Estou falando do objeto, da caixa d'água. Quero saber qual é o volume de uma piscina que tem 6 metros de comprimento, 3 de largura e 1,70 de profundidade. Estou falando do objeto, da piscina. Isso é volume. O volume é dado em metros cúbicos, que tem múltiplos e submúltiplos também. Agora, olha só o tom da pergunta. Quantos litros de água cabe nessa piscina? Agora eu mudei a informação. Agora eu estou falando de capacidade. A capacidade é em litros. Professor, então, por que que em muitas questões do Enem, quando eu olho, ele está falando de volume e a resposta é capacidade? Porque volume e capacidade se comunicam. E eles têm uma comunicação que é a seguinte: 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 ml. Mas é bom que você saiba, tá? São grandezas, são informações diferentes. Mas, vira e mexe, nós temos ali essa misturinha, beleza. Metros. Geralmente, o Enem vai trabalhar com o metro e o centímetro. Também tem aqui ó, o quilômetro. Então, nós podemos montar uma correlação entre essas 3 grandezas. E aí, você aí, ó, sentadinho aí, é você que tem que ter no caderno. Metro para centímetros. Opa, de metros para centímetros, multiplica por 100. De centímetro para metro, divide por 100. Esses detalhes, essas coisinhas que vão acontecendo, eu, estudante, preciso anotar. Eu percebi, olha que legal aqui, eu anoto, beleza? Então agora chegou a hora de eu perceber algumas coisas interessantes, hora de atividade, e é com você. Faça, e daqui a pouquinho eu venho para tirar as dúvidas e resolver junto com vocês.
Já vou, ó, foi rápido, viu? Não deu nem tempo de pegar café nem nada. Ainda bem que o meu tererê fica aqui do lado, senão nem isso eu tinha tempo para fazer. E aí, fizeram todas? Que a primeira estava estranha? Por quê? É do Enem. Não estava estranha nada. Leu? Então vamos lá rapidinho na lousa, diretor, tirando as dúvidas. Vamos ver se essa primeira questão estava estranha mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ah, por causa do nome? Não, pera aí, deixa eu te explicar. Ano passado, Belém, aquela região ali, Belém, Santarém, aqueles lugares mais próximos ali, não fizeram o Enem junto com o resto do país, porque nós estávamos tendo lá com uma conferência, né? Lembra da COP30? Acho que é esse o nome. Foi em Belém, né? Sede em Belém. Então, ali não teve Enem, foi bem perto do período do Enem. Por isso que esse aqui é o Enem de Belém, tá certo? Vamos ler a questão. A imagem apresenta uma tirinha com os personagens Caco e Tuca. Na tirinha, o macaco Caco e o tucano Tuca estão utilizando um mapa para procurar um tesouro. Vamos ver o mapa desses colegas aqui. Aqui eu coloquei o mapa ampliado para ficar melhor a leitura. Caco, esse mapa está certo? Estamos cavando faz 2 horas e nada. Acho que sim. O que está escrito aí? A partir da sombra da grande árvore, ande 100 passos ao norte e 50 passos para o leste. Só isso. Sombra? Passos? Esses piratas nunca ouviram falar do Sistema Internacional de Unidades? Sistema o quê? Caco, você pegou esse mapa da caixa do cereal de novo? Não. Viu a conversa entre eles? Beleza. Vamos ver então o que o Enem nos pergunta. Cansado de escavar à procura do tesouro, Tuca percebeu que, mesmo que o mapa levasse a algum tesouro, eles encontrariam problemas nessa busca, pois a unidade de medida indicada no mapa é o passo, uma unidade não convencional, logo, não presente no Sistema Internacional de Medidas, que é um conjunto padronizado de definições para unidades de medida utilizado em quase todo o mundo. Com relação à grandeza expressa em passo na tirinha, no sistema internacional, sua unidade padrão é metro, grama, segundos, metro cúbico ou metros por segundo. Vamos lá, senhores. Olhando para mim aqui rapidinho. Eu estou falando o seguinte, olha só o que eles falaram. Marcaram lá o tesouro, tantos passos para a direita, tantos passos para a esquerda, leste, oeste. Passos indicam que alguém aí ainda utiliza o passo, por exemplo, lá na sua propriedade, né? Porque esses dias eu fui numa propriedade ali e perguntei para o rapaz, quantos metros será que dá aqui nessa frente aqui, para a gente poder fazer aqui as estacas? Ele falou, espera aí rapidinho, ele deu uns passos, ela falou, aqui dá 80 metros. Uau, 80 passos, 80 metros, então um passo tem 1 metro. Ah, viu? A unidade de medida padrão para o passo hoje é o metro. Lembra que eu falei na aula de grandezas que eles usavam palmos, usavam jardas, usavam polegar, usavam isso. O passo era uma maneira de medir comprimento. Então, na telinha, diretor, a resposta dessa questão aqui que vocês falaram que estava estranha é a letra A, o metro. Professor, mas não tem que fazer conta? Não tem que fazer conta. Você pode aqui, então, procurar a grande árvore, a sombra, dar os passos de procurar o tesouro, mas o resto não tem mais o que fazer. Acabou. Certo? Decolando para o futuro, mais uma questão do Enem, também de Belém. Uma citação presente no livro de recordes destaca que o maior pneu do mundo é produzido para um tipo de caminhão utilizado em mineração.
a largura de cada pneu desse tipo de caminhão mede 148 centímetros e seu diâmetro externo mede 403 centímetros. Então, ele deu aqui ó, a medida da largura do pneu, 148 centímetros, e o diâmetro externo do pneu, 403 centímetros. Uma loja de pneus pretende distribuir aos seus clientes uma miniatura desse tipo de caminhão, confeccionada com dimensões proporcionais às medidas reais. Opa, proporção, divisão, razão. Após receber as miniaturas confeccionadas, foi verificado que a largura de cada pneu dessa miniatura mede 7,4 centímetros. O diâmetro externo de cada pneu dessa miniatura em centímetros mede. Então vamos fazer assim, ó. Valor proporcional? Então vou pegar aqui, ó, largura e diâmetro, certo? Então vou fazer assim, ó. Largura e diâmetro é a razão. Nós temos a largura e o diâmetro dos pneus? Temos. Tanto do desenho, da miniatura, como do caminhão real. Vamos montar então isso aqui, ó. 148 é a largura, 403 é o diâmetro, certo? Então vai ficar assim, ó, 148, 403. Vamos ver lá, 148, 403. Na miniatura, a largura tem 7,4, então 7,4. Ele quer saber o diâmetro aqui da nossa miniatura. Viu que virou uma regra de 3? Viu que virou uma proporção? Poderia ter feito na tabelinha também, mas eu quis fazer em forma de razão, para nós entendermos essa questão da razão. Beleza? Eu poderia ter feito também a escala. Olha só, vão surgindo várias e várias maneiras de pensarmos nessa resolução. Só que nós temos aqui, então, que nos colocar nessa situação. Nesse caso aqui, agora, eu faço a multiplicação. Por que só vem um branco, velho? Não quero branco. 148 vezes D é igual a 403 vezes 7,4. Vou fazer essa multiplicação. Vamos lá, 403 vezes 7,4. Deu 2.000, vou repetir aqui, ó, 148 vezes D é igual a 2.982,2. Isso ali vai ser dividido por 82,2, 148. Vou trazer aqui para cima. O diâmetro dessa miniatura vai ser dividido por 148, 20,15. Vamos ver lá essa resposta no nosso gabarito. 20,15, até para fechar aqui, ó. Fechou. Bora ver lá? 20,15 é a letra D. Ó, olha que interessante a questão da prova do Enem. Já voltamos lá, diretor, para salvar aquela questão. Olha só que interessante esse detalhe do Enem. Ao mesmo tempo que eu ganho tempo em uma questão, eu demando tempo em outra questão. Então, é esse trabalho que nós precisamos compreender. É essa ideia que nós temos que treinar. É por isso que nós vamos nos preparando dia após dia, olhando as questões, entendendo as questões, fazendo análise, fazendo interpretação, fazendo essas colocações, para não termos esse problema na hora da prova. De saber assim, nossa, eu gastei muito tempo nessa, mas eu ganhei tempo naquela outra. Certo? Beleza. Tá bom.
Ó, estão pedindo aqui para ver outra maneira de fazer a mesma questão. Vamos lá ver outra maneira, então? Na telinha, diretor, deixa eu só salvar aqui essa resposta. Diretor, salva aqui, por favor, essa resposta. Beleza? Agora, olha só. Vou pensar aqui de outra maneira. Deixa eu ver que outra maneira para fazer ela. Tenho aqui as dimensões. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui a largura, né, do desenho. Olha só, tenho a largura real e tenho a largura do desenho. Não tenho essas duas informações lá? Então, vou trabalhar com essas duas informações. Isso aqui é chamado de escala. Escala é a razão entre Opa, até coloquei ao contrário aqui, tá? Senão aí vai ficar difícil para mim depois. Ó. Largura do desenho. Largura real. Agora sim é a escala. Senão ia dar ruim para mim. Apaga aqui para poder melhorar o espaço. Escala é igual 7,4 e o real é 148. Isso aqui é igual a 74.480. Por quê, professor? Porque eu peguei ali a vírgula, coloquei vírgula 0, ó, 7,4, 148,0. E aí ficou agora, então, nesse formato. Tirei a vírgula. Se eu dividir aqui por 74 e dividir aqui também por 74, vai dar 1 em cima. 2 dá 8, 14. 2 vai ficar 20. Essa é a escala. Escala é de 1 para 20. Olha só, outra maneira de fazer a questão. Escala de 1 para 20. Vou fazer agora aqui, ó. Eu tenho o tamanho real. Tenho o tamanho real. E tenho a escala. Lembra que eu falei para vocês lá? Se eu tiver o desenho e a escala, eu multiplico. Se eu tenho o real e a escala, é só dividir. Então, vai ficar 403 dividido por 20. 2, né, deu 20. Aí, baixei o 3 não dá para dividir, então vai ficar 20,3, 20,15. Pronto. Está feito também de outra maneira. Ah, professor, qual que o senhor acha que é a mais fácil? A mais fácil é aquela que você sabe fazer. Qual é que você sabe fazer? É essa daqui, que eu usei a escala, fiz a escala e dividi. E aqui, ó, você já anota no caderno aí, para não esquecer nunca mais. Se eu tiver a escala e o tamanho do desenho, eu multiplico e vou achar o tamanho real. Se eu tenho a escala e o tamanho do objeto real, eu divido e acho o tamanho da minha miniatura, do meu desenho. Isso é o trabalho feito. Você gostou mais disso daqui? Ah, não, professor, achei melhor essa proporção aqui, achei mais fácil. Você escolhe, beleza? Diretor, nós salvamos isso aqui? Salvamos, né? Foi salvo? Deixa eu voltar lá para a telinha, então. Volta na telinha lá. Só para poder salvar aqui, por favor. Salvo? Beleza, então, senhores. Terminamos com isso mais uma aula de matemática. Olha só que legal. Mais uma aula, nossa aula de número 4. É o nosso começo da matemática e só nesse começo nós já vimos várias questões do Enem. Vamos lá, vamos juntos construindo essa ideia de que as questões do Enem são acessíveis, eu posso resolver, eu consigo resolver. Vamos juntos desmistificar. Ah, que o Enem é difícil. Não, não. O Enem, ele só precisa ser treinado. Estamos aqui para treinar, tá certo? Então, voltamos depois com mais uma aula de matemática. Estudem, revisem, certo? Até a próxima aula.